Senhor, para continuarmos meditando, estudando na Tua Palavra, que a Tua Palavra possa ser luz, possa clarear as nossas mentes, os nossos caminhos, possa dar direcionamento, Senhor, nessa noite. Senhor, que através da Tua Palavra, aquilo que nós vamos aprender, Senhor, o Senhor venha nos instruir, que nós possamos não somente ser ouvintes, mas também praticantes da Tua Palavra. Por isso, Senhor Deus, seja feita a Tua vontade. Eu te louvo, Senhor, por cada um que estará aqui hoje, Senhor, aqueles que assistirão futuramente, Senhor, que tudo seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Queridos, vamos então dar continuidade ao ensinamento acerca corpo, alma e espírito. E hoje é a lição de número 8. Lição de número 8, que é interessantíssima. A lição de número 8. Eu quero convidar os irmãos, as irmãs a abrirem as suas Bíblias em alguns textos que nós leremos, mas vamos primeiro para o texto áureo, Filipenses capítulo 4, versículo 7, retornando às debates, os ensinamentos, depois de um período maravilhoso de propósito aqui. Nós vamos falar a respeito de emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, tá? Lição de número 9, lição de número 8. Vamos iniciar com o texto áureo, Filipenses capítulo 4. Você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Você que está com a revista, lição número 4, acompanha aí, lição número 8, acompanha aí. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos lá. A verdade prática é que, acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Vamos então para o texto bíblico. Nós estaremos lendo Filipenses capítulo 4, eu vou pedir o auxílio dos irmãos. Filipenses 4, e nós vamos ler do 4 ao 7. Filipenses capítulo 4, e do versículo 4 ao 7, para nós meditarmos. Depois nós vamos para Mateus 9, 36, e depois João 11, 35 e 36. Acharam aí Filipenses 4? Amém? Amém. Então vamos ler. 1, 2, 3. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá, Mateus capítulo 9, que são os textos de referência. Mateus capítulo 9, versículo 36, diz assim, Mateus 9, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. João 11, 35, que é o menor versículo inclusive da Bíblia. João 11, 35 e 36 diz assim: Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Queridos, hoje nós estaremos falando sobre emoções e sentimentos. A última lição nós falamos sobre os pensamentos. E agora falaremos sobre as emoções e sentimentos. E o ser humano, como nós já temos dito aqui, o ser humano ele é dotado de pensamentos, sentimentos, vontade, liberdade, que são expressos através das suas ações. O ser humano, nós vamos entender que conforme ele vai gerindo informações, ele vai se adaptando, ele vai colocando aquilo que ele pensa para fora, isso vai causar
ações que correspondem aos seus pensamentos, e isso obviamente gerará uma reação. E quando nós falamos a respeito dessa lição, o foco hoje aqui, irmãos, é nós entendermos que a dimensão afetiva do ser humano, com o objetivo de definir, diferenciar emoções e sentimentos. Então vamos lá, qual que é o propósito dessa lição? É nós sabermos diferenciar o que é emoção e o que é sentimento. O que distingue dessas duas palavras? E essas duas palavras, esses dois tipos de sentimentos, ou melhor, de expressões, isso tem muita complexidade e muitos se confundem. Então nós vamos falar a respeito como isso pode ser compreendido, diferença entre emoção e sentimento, e como isso, à luz da Bíblia, revela para nós, como seres espirituais, como nós devemos se comportar em relação aos nossos sentimentos e emoções. Então vamos lá, tópico número 1, o homem, um ser afetivo. Hoje, nós vemos um crescimento muito grande em todo o mundo, e aqui o comentarista ele vai falar sobre que existe uma crise mundial com aumento de transtornos depressivos e de ansiedade. E aí é fundamental, pessoal, que nós, como seres humanos, e obviamente como os homens e mulheres de Deus, possamos compreender como lidar de forma equilibrada com os nossos sentimentos e emoções. Então quer dizer que o homem, ele, independente se ele aceitou a Cristo ou não, se ele é um cristão ou não, ele já é dotado dos seus pensamentos, que nós falamos na última lição, e através disso os sentimentos e as emoções. E nós vamos entender isso. E por quê? Porque quando nós entendemos de forma equilibrada lidar com os nossos sentimentos, as nossas emoções, à luz da Bíblia, nós vamos compreender o que, gente? A importância de termos essa responsabilidade de passar isto adiante, de também passar uma orientação para os irmãos, para as irmãs. Então vamos lá, nós temos que entender, primeiro, tópico 1, emoções e sentimentos podem e devem ser administrados, gerenciados, tanto as emoções como os sentimentos. Não são eles que nos controlam, nós que controlamos, nós que gerimos os sentimentos e as emoções. Segundo, a ligação entre o que se pensa e o que se sente. Olha o que nós vamos entender hoje aqui. Alguém já vivenciou quando essa expressão assim, ai gente, eu estou sentindo de Deus de fazer algo. Quem já ouviu isso aí? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu estou sentindo. Esse sentimento, essa vontade, vem da onde? De uma emoção? Vem de um pensamento? Vem de um sentimento? Nós temos que tomar muito cuidado. Eu estou sentindo de fazer. A relação, terceiro, relação desses aspectos com a vontade e decisões humanas. Então, ou seja, pensar, sentir, desejar, agir, todas essas ações precisam estar alinhadas com o que, pastor? Conforme a palavra de Deus instrui. Então os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, eles precisam estar bem alinhados. No Salmo 103, versículo de número 1, vamos lá folhear a Bíblia. Vamos manusear a palavra do Senhor. Salmo 103, versículo de número 1, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, este tudo que há em mim também se refere ao que, pastor? Aos meus
as minhas emoções e os meus sentimentos. Os meus sentimentos, as minhas emoções, lembrando que a alma é a sede das emoções. Então, dentro dessa emblemática terceira parte que compõe o homem, né? A alma, dentro dela, então, existem pensamentos, os pensamentos, emoções e razões. E emoções e sentimentos. Vamos lá. Então, nós precisamos fazer o quê? O equilíbrio. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus equilibrados. Fale comigo, eu tenho que ser equilibrado nos meus sentimentos e nas minhas emoções. Tem que ser equilibrado. Tópico 2: afetividade. Aí nós vamos distinguir agora emoções e sentimentos. A afetividade é a capacidade do ser humano de sentir e expressar emoções e sentimentos. Então, mediante a afetividade, como que você tem afeto com alguém? Você vai expressar aquilo que você sente por ela, a emoção que você tem por ela. Então, essa afetividade vai ter que estar de acordo com a palavra de Deus. João capítulo 13, versículo 21, dará um exemplo. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Vamos ver o que está escrito lá. O que está escrito? Colocou aí? João 13. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Percebe que Jesus, essa expressão turbou-se, se entristeceu, ali está sendo gerado um sentimento, porque um dos discípulos, nós sabemos que era Judas, iria trair ele. Então, nós precisamos entender, irmãos, a diferença entre emoção e sentimento. E aí eu preciso rapidinho, eu sei que, segura nessa tela aí, tá, Joyce? Vamos lá. Quem estudou, enfim, eu quero que vocês me ajudem aqui. Na opinião de vocês, o que é um sentimento e o que é uma emoção? Um de cada vez, calma. Sentimento é da alma e emoção é da mente? Sentimento é da alma E emoção é da mente? e emoção é da mente. O que mais? Quero mais. Então, da emoção, né? Você está empolgado, eu faço Uma reação o rápida. gol, aquela reação. Uma reação rápida. O que é uma reação rápida? O que acontece ali, a gente, só de pensar, se a gente pensa, quando sentimos medo, uma reação rápida. E o sentimento, por outro lado, são mais duradouros. Isso, vamos lá. Tópico 1.2. A diferença entre emoções e sentimentos. Emoções, reações rápidas, intensas e passageiras. Geralmente acontecem sem reflexão consciente, como medo e alegria repentina. O pensamento já são menos intensos, porém mais duradouros. Então é o seguinte: emoção é algo que é instantâneo, é algo que não se pensa, é algo que é passageiro, é algo que é rápido. Agora o pensamento talvez não seja tão intenso. É aquele tal exemplo, que nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma consciente como gratidão e solidão. Então, um exemplo que ele dá aqui: pensamentos, ou melhor, sentimentos, gratidão e solidão. É de uma hora para outra? Não. É muito intenso? Não. Isso leva tempo, e esse tempo leva você a pensar. Agora, por exemplo, alegria repentina, o medo. Inclusive, nós vamos observar aqui que o medo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, quando nós diferenciamos emoção de sentimentos, nós vamos perceber como lidar com isso de maneira equilibrada. Irmãos, isso é tão interessante que eu aprendi, eu quero passar para os irmãos, tá bom? Passa para o próximo slide. Aí, ó. Os irmãos estão conseguindo ver aí? Preste atenção numa situação. Quando, no primeiro quadrinho, vem o pensamento,
vem a emoção, porque do pensamento, a emoção oriunda do pensamento. E aí eu tenho o sentimento. Penso, me emocionei, e aí eu tenho o sentimento. Essa ordem é uma ordem equilibrada, é uma ordem positiva. Por quê? Eu penso, raciocino, eu vou pensar em todas as situações. Com base nesse pensamento, vai gerar em mim alegria, vai gerar em mim como que eu posso dizer, um entusiasmo. E dessa emoção, eu vou sentir, opa, agora sim, vai ser interessante. Assim, ok. Agora, o inverso que é o problema, é quando a pessoa primeiro sente. Eu estou sentindo de Deus de fazer isso. Ela não pensou, ela sentiu. E quando a pessoa, ao invés de pensar, quando se inverte, a emoção fica no meio. Quando a pessoa inverte pensamento por sentimento, aí é o problema. Aí é a preocupação. Aí é onde as pessoas têm tomado decisões erradas. As pessoas não pensam nas consequências, mas elas sentem de fazer. Quando sentem de fazer sem pensar, eu vou fazer. Você conhece aquela pessoa que do nada, eu vou fazer assim, para, respira um pouco. Não, que eu já vou fazer. Aí daqui a pouco. Agora, geralmente, aquelas pessoas que, quando vai tomar uma decisão, ela pensa. E tem um exemplo clássico na Bíblia. Qual é o exemplo, pastor? Esses dias eu estive ministrando, não sei, mas eu já ministrei essa palavra. Vamos lá rapidinho. Neemias, livro de Neemias, capítulo de número 1. Deixa eu ver aqui. Isso, versículo 4. 1, 2, 3. Todos nós conhecemos a história de Neemias. Por que ele se sentou? Vou refletir. Acabei de receber uma notícia que a minha família, os meus familiares estão na destruição. Eles estão destruídos. Ele sai igual um doido, emocionado. Eu vou lá. Ele fez isso? Você conhece alguém que quando recebe uma notícia, a primeira coisa que a pessoa faz? Não, vou lá. Você conhece alguém assim, irmão? É uma pessoa emocionada. Uma pessoa que, não, mas eu quero fazer. Senta. Pensa. Não, pastor, mas é porque... Aí você entra no quê? Você está sentindo, depois quem nunca, irmão, porque ninguém é perfeito aqui, começa cortando por mim. Quem nunca, depois de tomar uma ação, depois de sentir, se emocionar, aí no final pensa assim, se eu tivesse parado só um pouquinho, em vez de falar, em vez de agir, em vez de olhar, em vez de tocar, né? Por quê? Inverteu. Então, para tudo, nós temos que ter esse equilíbrio, pensamentos, emoções e sentimentos. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo que parece que é igual, mas não é. E quando eu no começo do ministério, a pastora, quantas vezes nós aprendendo a pastorear, e sempre estamos aprendendo, quantas decisões precisavam ser tomadas em relação ao ministério, em relação a uma situação, e eu às vezes ficava agitado, preocupado. Hoje, pode estar o mundo acabando.
Eu vou pensar. Não, mas tem que ser agora. Eu vou pensar. Por quê? Uma decisão tomada de forma incorreta. Olha para alguém e fala assim: não seja emocionado. Quando você receber uma notícia, está vendo como você dá para equilibrar? Não é as emoções e os sentimentos que te controlam. Ai, eu estou apaixonado. Ai, eu quero aquele serviço. Ai, eu quero aquele carro. A pessoa sente, ela não pensa. Aí sabe o que acontece? Quebra a cara. Aí depois quer botar a culpa em A, em B, em C, em D, e ela tinha que ter pensado. Vamos lá! Principais afetos. Entenderam, irmãos? Amém? Principais afetos. Segundo alguns cientistas, eles mapearam 6 emoções básicas: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. Essas 6 emoções básicas provocam reações físicas como aceleração do coração, respiração ofegante, tensão muscular, boca seca, náusea. Emoção. Eu lembro que quando eu vi a pastora pela primeira vez, irmão, coração quase saiu pela garganta, boca secou. Por quê? É a reação do corpo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou falando nada espiritual aqui. Eu estou falando que isso já vem do ser humano. Nós, como seres espirituais, temos que saber equilibrar isso. Tanto é que ele dá referência aí de Gênesis, quando Adão demonstrou alegria ao ver Eva. Gênesis 2:23, dá para colocar aí? Gênesis 2:23. A emoção se transformou em sentimento duradouro e prazeroso para a convivência harmoniosa do casal. E Adão disse: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomada. Percebe que agora ele tem a emoção. E o que aconteceu depois da desobediência? Versículo de número, capítulo 3, nós já lemos diversas vezes aqui, versículo 7 a 8. Eles agora experimentaram emoções negativas, como vergonha e medo. E a partir disso, experimentaram agora também o que, pastor? Tristeza e dor. E essas emoções se tornaram o que? Constantes. Lembra como começou a coisa? Olhou, agradável para os olhos, agradável ao paladar, se emocionou, caiu na lábia da serpente. O que trouxe de consequência? Uma emoção trouxe o que, pastor? Momentos que agora deixaram de ser somente uma emoção, agora são perpétuos. Por que você acha que a tristeza vem? Por que você acha que a dor vem? Porque lá atrás alguém se emocionou. Então nós temos que entender que esses sentimentos podem nos trazer, isso aqui é muito sério, irmãos, frustração e angústias. E eu preciso, eu dei uma olhada, e esse estudo que foi feito a respeito das pessoas que estão cada dia mais tendo crise de ansiedade, tem que tomar antidepressivo, tem que tomar algum tipo de... Irmão, o negócio é sério. E é tão sério que as pessoas, a primeira coisa que vou repetir uma coisa que acho que faz tempo que você não ouve: não espiritualize aquilo que é material e não materialize aquilo que é espiritual. A primeira coisa que a pessoa fala: não, é o inimigo, é o diabo. Não, é uma decisão má conduzida, é uma decisão em momento de calor, é um falar que não deveria ser falado. E isso vai fazer com que a pessoa lá na frente, ela tenha o quê? Uma dor. E aí a expressão que ele diz aqui é frustração e angústia. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Definam para mim frustração. Você esperar muito e dar errado. Oi? Você esperar dar certo e dar errado. O que mais? Você colocar uma expectativa em cima de algo e não dar certo. Você fica decepcionado. Se frustra, né? Mais alguém? Alguém fazer uma... Como que é? Alguém fez algo que você não esperava e deixou você com raiva. Olha que interessante. Por que uma pessoa se frustra? Olha, é outra pergunta. Parece a mesma, mas não é. E por que a pessoa espera demais uma pessoa? Boa. A obra está acabando. E como que a confiança vem? O quê? Intimidade. Vocês vão ver onde vai dar isso aqui. E a intimidade, a confiança, ela é resultado do quê? Relacionamento. A convivência. Aí agora eu vou falar uma coisa para você. Isso é muito sério. Abre Mateus capítulo 24. Não está na lição não, irmãos. Isso aqui é na hora. Mateus capítulo 24, versículo, deixa eu pegar aqui para vocês. Versículo 12, por favor. O que está escrito aí? Porque Jesus disse que um dos sinais da volta é o amor se esfriará. Por quê? Por causa da imoralidade do ser humano, por causa do desrespeito do ser humano, não somente quanto à relação à palavra de Deus, mas também em relação ao próximo. E obviamente, se eu não amo o próximo como a mim mesmo, eu não estou honrando a palavra. Agora preste atenção. O que ocorre hoje é que as pessoas, elas se frustram lá fora, com relacionamentos, com amizades, com intimidades, com expectativas. Agora nós, como igreja do Senhor, temos que fazer diferença. O que eles não encontram lá fora, eles têm que encontrar aqui. E se nós, como igreja, não somos equilibrados, abre em Salmo 55. Isso aqui é como o Grêmio disse, lapada seca. Isso aqui é para você pensar. Salmo 55, versículo de número 12 e 13 e 14. O que está escrito aí? 12, 13, 14. Quem frustrou? Alguém íntimo. Quer apertar mais? É o versículo que está aí. Está aí. Íamos com a multidão para o bar, para o prostíbulo. É isso que é escrito? Para onde? E quem traiu? Olha o perigo. Essa lição tem que despertar em nós, sabe o que? O amor pode se esfriar lá fora. O amor pode se sair em tantos outros lugares. Mas eu, com uma mente equilibrada, como a palavra de Deus diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Vocês não têm um ombro amigo lá para chorar, eles vão encontrar um ombro amigo aqui para chorar. E esse é o desafio. Por quê? Quem nunca se frustrou?
Quem nunca se decepcionou? E isso faz com que nós ficamos o quê? Como é gato escaldado? Tem videografia? Assim, fala. Eu sou ótimo para ser citado, irmão. Ou seja, você se frustrou uma, duas, três vezes. Aí quando uma pessoa se aproxima de você, qual a primeira coisa que você pensa? Mais um que vai me frustrar. Mais uma que vai saber da minha intimidade, Será que eu me abro com ela? Será que eu me abro com ele? E aí vem a palavra de Deus. E pastor, e o que a palavra de Deus me ensina? Que nós precisamos, eu estou indo lá para o final da lição, mas eu vou voltar. Que nós temos que ter o fruto do Espírito. Que nós temos que ter o fruto, amor. E a Bíblia diz que isso precisa ser equilibrado. Não é que você precisa ser desculpa a expressão, tá, irmão? Vou rasgar aqui. Você é um otário, qualquer um chegar para você, pastor, vou me abrir. Não! Mas você tem que saber gerenciar isso, o teu sentimento, discernir, saber com quem você conversa, você saber com quem você fala. Mas também isso não pode ser impeditivo para você ser uma parede. Por que, pastor? Quer ver uma coisa? Isso é muito sério. 1.4: inveja, ira e ódio. Em Caim também se evidenciavam emoções e sentimentos. Sua ira contra Abel manifestou de forma visível. Gênesis 4:6, põe aí. Quando Deus olhou para Caim e falou com ele, olha o que o Senhor falou. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que teu semblante? Ou e por que descaiu teu semblante? Tem pessoas que não conseguem gerenciar, administrar a ira. Eu posso irar, sim ou não? O que eu não posso fazer? E esse pecar é o quê? O quê? Alimentar essa ira. Se eu perder o controle, quem me controla é a ira, é a raiva. Quando Deus fala assim: cadê teu irmão Abel, Caim? Ele, ó. Ai, irmão. Tem gente que não está conseguindo sorrir mais por causa que está irado. Pastor, mas eu posso tirar? Pode. A Bíblia diz que você pode. O que você não pode é o quê? Dar lugar ao diabo. A diaconisa falou uma coisa séria. Que eu não posso é matar o irmão. Aqui eu falo assim: não, pastor, não faço isso não. Quantas pessoas? Uma palavra, e como nós estamos em redes modernas hoje, uma postagem. Você já viu as pessoas que elas não são bem resolvidas? Elas ficam jogando em status. Elas colocam em status, indiretas, desabafo. Para que isso? Doida ou doido, alguém pergunta assim: por que você está assim? Ela começar a falar: vai orar. A Bíblia diz que por causa disso, Caim, sentimento negativo, como culpa e medo, passaram a acompanhá-lo por toda a vida. Gênesis 4, 10 ao 14, capítulo 4, do versículo 10 ao 14. Ele passaria uma vida. E disse Deus: o que tu fizeste? Aborre teu sangue, clama por ti, desde a terra. E agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber do sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante será na terra. Então diz que aí: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lança a face da terra, e da tua face esconderei, e serei fugitivo e errante da terra. E será que todo aquele que me achar me matará?
Sabe quem que foi Caim? O primeiro homicida. Você sabe quem carregar isso nas costas? E por quê? Caim matou Abel. Se emocionou. Aí nós olhamos a história de Caim e Abel, olhamos de forma superficial. Porque é Caim e Abel ofereceram uma oferta. Abel está aqui, dos primogênitos das gorduras, primogênitos das ovelhas, está dando melhor, o primeiro, primícia, glória. Abel e Caim está aqui, um fruto da terra, qualquer coisa. E na hora que vai, olha o que acontece. A Bíblia diz que Deus se atentou, porque Deus não se atenta para a oferta, né? Deus se atentou para o ofertante. A Bíblia diz que Deus se atentou para Abel e sua oferta. Foi lá e consumiu. Ó Caim aqui, ó. Oxi, por que a primeira dele? Não, ele não é melhor que eu. Eu pego ele. Isso acontece hoje? É que nem Ananias e Safira, né? Eles perderam uma parte, mas queriam estar ali na fila de quem deu tudo. Isso se chama o quê? Egoísmo. Você percebe que são emoções, sentimentos? E hoje as pessoas, elas estão mais emocionadas do que pensando. Hoje elas estão tomando decisões emocionadas. Elas tomam decisões pensando hoje, mas não conseguem, peraí, ir lá na frente, isso vai me dar problema? Não, vamos a gente aqui, faz um trabalho lá, e pá, e tal, e pai, mãe, pastor, esposo, marido, filho. Aí lá na frente, quando chega a conta, então se eu posso administrar isso, eu tenho que administrar, equilibrar. Amém, irmão? Amém. Então entenda isso, pastor. Eu posso dar vontade, eu posso sentir no meu coração dar um murro na cara do irmão? Pode. Pode, irmão. Você acha isso? Aí, pastor, isso aqui depois. Não, irmão. Rapaz, o pastor estou com vontade de dar um safadão. O que você não pode é fazer o quê? Alimentar essa emoção. Não vou dar não, eu vou pensar. Aí quando tu pensa, irmãos, se esse pastor que está falando aqui agisse em alguns momentos por emoção, eu falo lá para você, eu não era mais pastor aqui não. Não era. Eu estou falando sério, por quê? Às vezes você pensa no agora, mas agora que vai virar no 13 aqui, agora vai. Aí você faz isso, aí sai uma notícia aqui no Eldorado, ó, você viu o pastor Douglas, o que ele fez? Sentou a mão lá no cara. Que moral que eu até aqui para subir no púlpito, eu falei, irmão, abre seu irmão. Então por isso que eu tenho que renunciar. Pastor, tem aqueles que vão dar mais dor de cabeça, tem aqueles que vão ser mais cansativos, tem. Mas o que nós temos que fazer? Equilíbrio. Vem cá, filho. Pastor, enquanto essa igreja estiver aberta, enquanto Jesus me permitir como pastor nessa igreja, pastor, a pessoa errou, voltou, aceitou Jesus, vem, vamos como eu quiser. Pastor, depois de 6 meses, caiu, errou, bagunçou, mas depois voltou. Vamos fazer o quê? Fala, não vem não, fica aí, vai pro inferno. Não vou falar isso. Só que tudo tem o tempo. Eu não sei que dia nem que hora, mas eu sei que quando ele voltar, eu preciso estar com as minhas vestes brancas. Eu preciso estar, tomar, aquele que está de pé, tomara que não caia. Então nós temos que ter essa consciência. Amém, irmão? Resumindo, a afetividade humana que inclui emoções e sentimentos é a capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afeto. Então, pastor, eu estou sentindo de, sei lá, dá um exemplo aí, irmão, de um negócio interessante, sei lá, é que eu tenho uma mente muito fértil, sabe? Eu estou sentindo de... Vontade de comer, meu irmão. O quê? Vontade de comer alguma coisa. Ficar de comer? Vontade de comer, meu amigo. Tá! Eu não quero comer porque eu estou com fome, vou comer melancia, vou comer tudo de coisa. Vai, come.
igual desenfreado, tu vê o que vai acontecer? O que vai acontecer? Não vai passar pela porta. Aí eu tenho que pensar. Deixa eu pensar. Mas a vida. Aí eu quero cuidar da minha saúde. Vou dar um exemplo, vou cuidar da minha saúde. Do sofá para a cozinha já fica assim, ó. Certo? Aí a pessoa fala, não, eu vou fazer, vou caminhar. Aí ela sai igual uma doida correndo na rua. Daqui a pouco assim. O que ela tem que fazer antes? Pensar. Peraí, eu estou preparado? Eu vou primeiro num profissional da saúde. Eu vou me orientar. Aí eu vou comprar. Vou comprar um carro. Aí eu boto aquele carro. Quanto que é o carro, irmão? 100 mil reais. Deus vai me dar, pastor. Amém. Eu não estou questionando isso. A questão é que a pessoa não pensa que quando chega janeiro, o IPVA vem. Um carro muito caro, as peças sem do ritmo. Aí depois, ai meu Deus, estou me enforcando. Não, você não se programou, não pensou. Aí eu vou comprar, vou adquirir um carro, uma moto, uma casa. Vou casar. Vou namorar. Vou me relacionar com um amigo, com uma pessoa. Vou me enturmar com alguém. Pensa antes. Não vai pela emoção, não vai pela vibe. Só porque aquele grupinho de amigos, todo mundo está lá. Aí eu vou também estar bem, só para ver o que dá. Vai, pensa. Não pensa para ver. Aí a consequência vem. Então tudo tem que se pensar. Amém, irmão? Amém. Bora. 2.1. Emoções, experiências e controle. Agora que vai ficar legal. Reação e decisão. As emoções são reações instintivas por si mesmas, mas não são pecado. Cabe o homem, é o que eu falei agora. Cabe o homem decidir como agir diante delas. Efésios 4, 26, 27. Aí ela pode surgir como emoção, porém não deve ser mantida nem transformada em sentimento pecaminoso. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa, não deis lugar ao. Sabe o que Efésios 4, 26 está dizendo? Quando ele fala assim, não põe o sol, não deixe sua ira abaixo do sol. Versículo 26. Irai-vos, não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que ele está falando aqui? Ficou irado. Não dorme irado, não. Fiquei bravo, hein? Não vai dormir bravo, não. Isso cria um negócio chamado raiz de amargura. Isso desce o coração, vira um negócio tão ruim. Por isso que está cheio de pessoas vazias de Deus, que se dizem cristãs, sobem em altar, canta, prega, fica em porta, mexe em som, mexe comigo, vai solar para todo mundo, prega para todo mundo, hein? Mas ela não consegue olhar para o rosto de todos os irmãos e falar, Pai do Senhor, irmão. Ô irmão, eu tenho comunhão contigo. Sempre tem essa. Cuidado, irmão. Cuidado. Por quê? 27. Vamos ler todo mundo? Não deis lugar ao diabo. Vocês falaram alguma coisa? Eu estou com vontade de dar e eu vou dar. Aí tem que fazer a pergunta de praxe. Que espírito está habitando em você? Se não é o de Deus, é do concorrente. E se é do concorrente, aí só sai no nome de Jesus. Reação. O cristão é chamado para rejeitar a amargura e a ira, não alimentando emoções. Efésios 4:31. Olha o que diz aí. Vamos lá. Efésios 4:31. Vamos lá, 1, 2, 3. Toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de vós. Quem tem que ser tirado? Toda ira, cólera, gritaria. Irmão, teu sentimento de gritar aqui no culto do Deus não tem problema, tá, irmão? Essa gritaria, essas pessoas escandalosas na rua, que quando tem uma desavença em casa, presta atenção. Quando tem uma desavença em casa, você passa pela frente da casa, você olha, não é crente que está ali dentro, não, irmão.
É umas palavras torpes, é uns negócios estranhos. Blasfêmia, ira. Olha o que a Bíblia diz: seja tirada de. Agora, olha que interessante é isso. E esse comentário, irmão, que comentário tremendo, que ele fala assim, ó. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas minha família é assim, meu pai é assim, minha mãe é assim, fui ensinado assim, e eu sou assim mesmo. Não é. Pastor, me prova na Bíblia. Romanos 8,13. Vamos lá, 1, 2, 3. Romanos 8,13. O que está escrito aí? Vamos lá? Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, existe as pessoas. Se você conhece alguém que se diz cristão e fala assim: mas eu sou assim mesmo, eu sou dessa forma mesma, eu falo, é o meu jeito mesmo, você tem que falar para ela: vai aceitar Jesus de novo. Por quê? As obras da carne ainda estão vivas nela. Ela não nasceu de novo. Pastor, como assim? Quando essas emoções, esses sentimentos, eles afloram a ponto de eu tomar uma decisão, peraí, eu não estou crucificado. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. Como que nós devemos reagir? A decisão nada mais é do que resultado de uma reação. Vamos lá, 1, 2, 3. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. assim quem está presente agora, nesse momento, se eu estou em Cristo, os antigos desejos, emoções, vontades, sentimentos da minha carne já era, não sou mais eu. E para encerrar, Gálatas 5,24, vamos para a Bíblia. É a forma de você decidir. Ai, pastor, mas eu estou aqui com um sentimento, pastor, tá ali. Ô Senhor, tira de mim isso aqui, não pertence a mim não. Vamos lá, 1, 2, 3. E os que são Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ô Jéssica, põe na NVI, por favor. Vai ficar interessante. Vamos lá, 1, 2, 3. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Os que pertencem. Você quer saber quem pertence a Jesus? Coloque ele numa prova. Ponha ele numa tentação. Pastor, o que é isso? Veja ele de frente a uma situação que ele vai ser provado na sua paixão e no seu desejo. É por isso, essa expressão, paixão, eu fico preocupado. Porque a paixão, do mesmo jeito que vem, ela vai embora. Algumas pessoas, vocês irmãos, devem ter percebido que quando é feito o apelo, o pastor aqui, ele sempre... Não vou dizer sempre, porque tem vezes que eu nem posso esquecer. Mas eu me policio para dizer assim: não tome essa decisão por emoção. Não venha porque está aquele grupo, eu vou. Não, pensa. Pensa na decisão que você vai tomar. Por quê? Quantos nós conhecemos? Esses dias eu estava vendo algumas fotos bem antigas do ministério aqui. Eu olhei algumas pessoas que aceitaram Jesus aqui. Aí eu olhei algumas pessoas que eu já aceitou quantas vezes aqui? Porque as pessoas não tomam uma decisão, elas não querem renunciar os desejos, a carne. Mas eu louvo a Deus porque nós estamos aqui. Eu louvo a Deus porque Cristo vive em nós. Amém, irmãos? Vamos lá. Emoção e pecado 2.2. Embora muitas emoções sejam instintivas, isso não elimina totalmente seu possível caráter pecaminoso. Ou seja, a emoção é instinto, irmão. Mas eu não posso deixar esse instinto virar pecado. Raiva, medo, alegria, está dentro de mim. Eu não posso deixar isso controlar a minha vida, ser um
uma bússola para a minha vida. Todo dia a pessoa acorda com raiva, todo dia a pessoa acorda xingando, todo dia a pessoa acorda murmurando, tem alguma coisa errada, alguma decisão que ela tomou errada. Então, as emoções repetidas, como raiva, inveja, tristeza, podem revelar pecados enraizados. Pessoas orgulhosas tendem, meu Deus, a reações emocionais negativas e comportamento hostil. E aqui ele dá o exemplo de quem? Nabal. Quem conhece a história de Nabal? Orgulhoso. Queria, porque o que ele queria mesmo, irmão? Não, vocês falam que conhece. Agora eu quero saber, porque eu fiz assim. Vamos lá, qual que é a história de Nabal? 1 Samuel 25. Fala aí, qual que é? O que aconteceu? Vamos falar, 1 Samuel 25, versículo de número 10 ao 11. O que diz aí? 1 Samuel, vou pegar aqui na minha Bíblia também. 1 Samuel capítulo 25, versículo Abigail. Nabal recusa dar as víveres aos servos de... Ele não queria, de hipótese nenhuma. Versículo de número versículo de número 11. Tomara eu, pois, o meu pão e a minha água e a minha carne das rezes que degolei para os meus tosquedores, e darei ao homem que não sei de onde vem. Ele era o que, irmão? Insensato, soberbo. Qual foi o fim de Nabal? Morreu. As pessoas hoje, elas têm um coração altivo. Irmão, como que eu posso? Não, eu vou falar. Conhece aquela pessoa que come ovo e arrota caviar? É essa expressão mesmo. Ou seja, é soberba, é soberbo. E o que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios 13, 10. Provérbios 13, 10. Vamos ler todo mundo, que esse versículo é lindo. Vamos lá, 1, 2, 3. Da soberba só provém a contenda, mas o que se acha sabedoria. Soberba só tem contenda. Mas o conselho? Pera, gente, calma. Vamos pensar um pouquinho. Não vou mesmo, não quero, não dou, não sei, não quero falar. Ai, orgulhoso. Quem muito levanta a cara assim, ó, muito orgulhoso, nariz inclinado, não vê a parede, dá com a testa na parede. Provérbios 21, 24. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a emoção e o pecado. Olha a consequência. Vamos lá, 1, 2, 3. Quando ao soberbo e espírito, zombador é seu nome. Trata com indignação soberba. Ou seja, coração altivo é propenso a emoções e sentimentos pecaminosos. Que o Senhor possa guardar os nossos sentimentos, as emoções, que nós possamos fazer como Davi, no Salmo 19 e de número 13. Ele fala para que o Senhor o livre da soberba. Salmo 19, versículo 13. Vamos lá? 1, 2 e 3. Também a soberba guarda pelo céu, para que não acendei de mim. Então serei sincero e ficarei rindo da grande decepção. Irmão, outra pérola aqui do pastor, que o pastor só fala isso de terça. Eu já falei isso aqui outra vez. De vez em quando, você tem que orar por você mesmo. Colocar a mão em você assim para expulsar os catarenos. Falou, sai de mim. Pastor, o que é isso? Colocar a mão no seu coração e falar, sai soberba, sai orgulho, sai prepotência. Não, todo sentimento de altivez, de orgulho próprio, de autoexaltação, que eu sou, eu posso, sai de mim. Porque não adianta vir aqui, participar de reuniões, participar de cultos, chorar, Senhor, e tal. Mas se a pessoa
poder, eu creio no poder sobrenatural da oração, eu creio no poder da oração da igreja, de uma mãe, de uma... Eu creio, mas se a pessoa também não agir por onde, ainda mais quando conhece a palavra de Deus, como que vai? Como ele diz, para que não se assenhorie de mim. Ele está dizendo o seguinte, para que esse sentimento não tome conta da minha vida. É por isso que nós temos que ser guiados não pelo sentimento, não por emoção, mas temos que ser guiados pela palavra do Senhor, irmão. E a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos, amém? Aspecto positivo das emoções, 3.2.3. Mesmo sendo desagradável, algumas emoções trazem benefícios importantes. O medo, por exemplo, ele ativa mecanismos de defesa do corpo por meio da liberação de adrenalina, preparando a pessoa para a luta, para a fuga, evitando vulnerabilidade. Ou seja, os sentimentos, o medo, inclusive ele pode ser direcionado para o bem ou para o mal. Então os sentimentos, Jesus, e ele dá a expressão que nós conhecemos em Mateus 21:12, Jesus ficou bravo, irmão. Mas ele ficou bravo, esse sentimento, para um bom propósito. E qual foi o propósito? Quando ele viu que tinha pessoas vendendo e comprando no templo. Jesus ficou bravo. Então eu posso usar o meu sentimento para coisas boas. Eu vou dizer um exemplo aqui. Aqui em Santa Isabel não tem. Aqui não tem. Aquela pessoa que quando vem para a igreja, ela fala assim, qual é o seu testemunho? Ela fala assim, não, porque antigamente, quando eu não era crente, eu batia, eu levantava, eu subia, eu descia, eu fazia, acontecia, eu não tinha comigo duas conversas, não. Eu ia mesmo e fazia, podia quem quisesse, podia pá. E agora, infeliz? Não, eu sou uma florzinha de Jesus. Ah, não. Peraí. Se eu tinha esse sentimento lá atrás, esse sentimento eu posso usar hoje para isso. Eu era ousado lá no mundo, eu ia mesmo, aí a pessoa ia, saía altas horas de madrugada, ficava não sei até que hora na rua, e acordava cedo, quando eu não virava à noite e tal. Agora eu posso usar esse sentimento para quê hoje? Vamos ganhar alma, vamos evangelizar. Mas fulano não quer, vamos lá em nome de Jesus. Mas ciclano, Beltrano não vai, mas Deus vai dar vitória. Vamos usar esse sentimento, usar essa audácia, ousadia. Eu tenho medo de tantos que eu tenho. Qual medo? De pessoas que conhecem essa igreja, esse ministério, e ainda se afastam. O meu medo é que eu sei que se elas continuarem do jeito que estão, elas não vão para o mesmo lugar que eu vou. Então esse medo me faz o quê? Me impulsiona a quê? Vamos falar de Jesus esse ano. Vamos ganhar almas esse ano. Vamos usar a ousadia. Vamos usar essa indignação. Nós estávamos vindo hoje, e eu acho que isso já aconteceu com muitas pessoas, e na Dutra, e estava vindo uma ambulância atrás. Irmão, a ambulância já estava vindo dando sinal. Aí eu até falei com a minha esposa, como nós não sabemos quem está lá, às vezes, né, no nosso coraçãozinho medíocre, mas fica assim, rapaz, tem que sair da frente, né? E ela estava sem farolete, estava queimada, enfim. Aí nós saímos. Aí eu falei para a Ju, e se fosse alguém da nossa família? Nós estava fazendo o quê? Sai, vai, não é isso? Quantas pessoas você conhece da sua casa, da sua família, que estão indo em lados opostos? Fica com raiva disso. Não é para brigar com a pessoa, viu? Não é para xingar a pessoa. Mas esse sentimento de indignação que reverbera em você o desejo de falar de Jesus para ela. O desejo de falar, não vamos lá. Não, eu não aceito isso. Amém, irmãos?
Resumindo, embora as emoções não sejam pecaminosas em si, a decisão de como agir diante delas é responsabilidade nossa, para não dar lugar ao diabo. E encerrando, o tópico 3. Sentimentos guardados por Deus. A falsa autonomia humana. Muitas pessoas têm confiado excessivamente na sua própria capacidade para lidar com emoções, sentimentos, inclusive recorrendo a técnicas de inteligência e gestão emocional. Existem muitos mestres aí que ensinam a você acreditar no controle absoluto das emoções. E nós temos que tomar cuidado. Existem sim paliativos, existem profissionais que eles podem contribuir como uma ferramenta, mas quando nós falamos à luz da Bíblia, esse exagero de confiança a ponto de falar, não, eu sei o que eu faço, eu me controlo, nós temos que tomar muito cuidado. Jeremias 17, 5, 9. Maldito o homem que põe a confiança em outro homem. E essa confiança eu já expliquei aqui. É a confiança de você render, de você depositar a sua vida espiritual em um homem e uma mulher. Então, não adianta, eu tomo conta de mim mesmo, eu sei o que eu faço, eu sou dono das minhas decisões, com certeza. Só que se essa vida não for equilibrada com a palavra de Deus, quantas pessoas aí fora têm tomado decisões erradas, quantas pessoas que nós conhecemos desequilibradas, e aí o que acontece? Toda conta chega a fatura. E quando chega, aí vai se pensar. Então, não deixe para você sentir, para se emocionar, para depois pensar. Pensa, se emociona. Aí você, através dessa emoção, que saia um sentimento duradouro. Eu vou encerrar com 3.2. Obediência, humildade e oração. O apóstolo Paulo ensina que o que nós devemos guardar, o coração e os sentimentos, por meio da paz, que excede todo o entendimento. Filipenses 4, 7. A palavra de Deus é clara para nós aqui hoje. Os sentimentos, as emoções, emoção rápido, sem pensar, sentimento não tão intenso, mas duradouro. Essa vida cristã é pautada por exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, 3 diz o que? Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 8. Nós conhecemos e vamos encerrar. Filipenses capítulo 3. Não façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros, o que, irmão? Superiores a si mesmo. Está vendo a soberba que já cai aqui? Não é porque eu sou pastor que eu tenho que falar, eu sou pastor, não. Nós temos que considerar um superior, o outro superior ao outro. Versículo 5. Vamos continuar lendo, vai? 5. Não, isso, vai. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também. Agora vamos lá, olha o que Paulo está falando. Que vocês possam ter o mesmo sentimento que houve em... Que sentimento? Vamos lá. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual. Segura aí. Que mesmo sendo em forma de Deus. Qual foi? Eita! O pecado de Satanás. Ele queria ser o quê? Ele queria ser uma coisa que ele não foi construído para ser, não foi criado para ser,
E o que aconteceu com ele? Caiu. Cristo, sendo como Deus, não passou pela cabeça em nenhum momento de ser igual a Deus. Entendeu esse sentimento? Você conhece alguém? Você conhece alguém que fala assim: é porque ela não está no mesmo lugar. Ela está reclamando disso, queria ver. Carrega a sua cruz. Não queira achar que você é igual ao outro, porque cada um deu de um jeito. Pastor, e qual que é o sentimento? Vamos para o 7. O que está escrito aí? Vamos lá agora. Mas limitou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao... Você está vendo que ele só está se rebaixando? Como Deus se aniquilou, como Deus se tornou servo, como Deus se fez semelhante aos homens. Você está entendendo? Ele só está assim, ó. E nós que somos pó. Lembra do pó? Do pó? Do pó? Você acha... Oh, Jesus. Vai, pois. E aí? E achando uma forma de homem, Ele desce mais. humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e da morte de cruz. E se Deus falasse assim para você: vou te criar para um propósito. E qual que é o propósito? Morrer. Você ia ser obediente? E se eu te falar que Ele nos fez para esse propósito? Porque aquele que viver para o mundo, morre para Deus. E aquele que morre para o mundo, vive para Cristo. Então quer dizer que a nossa vida, quando alguém pergunta assim: pastor, eu não sei por onde eu vou, como eu faço, Filipenses 2:4, do 3 ao 8, fala para ele: tem o mesmo sentimento de Cristo. Como? Ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, fez-se como servo, se fez como homem, e como homem se humilhou a si mesmo. E a Bíblia diz em Hebreus que o Senhor agradou, nosso Deus agradou Moelo. Por quê? Jesus Cristo foi obediente. E qual que era o propósito da morte de Jesus Cristo? Por causa da morte dele, nós estamos aqui vivos e rendendo graças a ele. Então, se eu tenho sentimento, Jesus cumpriu na íntegra. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás o teu. Quer ver uma coisa? O quão você está disposto a se renunciar para ganhar uma alma? Renunciar às vontades, os desejos. O quanto você está disposto a olhar para o irmão, para a irmã, que às vezes dá uma dor de cabeça. Olha o tanto de cabelo branco que o pastor está. Dá uma dor de cabeça. Mas quanto você está disposta a se humilhar, se aniquilar, não vai dar certo. E deixa eu falar uma coisa para você. Quem nasceu em berço evangélico, já estava na igreja, levante a mão aqui, levante a mão. Já nasceu na glória a Deus pela tua vida. Quem aqui foi, eu vou usar essa expressão, tá? Foi pescado, foi ganhado, foi evangelizado por alguém? Levante a mão. Olha a pergunta que eu vou fazer. E se a pessoa que te ganhou não insistisse? Foi na primeira? Tem alguém que já na primeira, né? Falou: Jesus, eu quero estar na tua, glória a Deus. E se a pessoa não insistisse? E se a pessoa não renunciasse? E se a pessoa ficasse mandando WhatsApp para você? E aí, irmão, bom dia, apareceu, tudo bem? Como você está? Gente, só falta. Vamos lá. Renúncia. Tem hora. Não tem hora que você vai. Nós estamos nos tempos modernos, né? Não tem hora que você, quando você vai mandar mensagem, você fala assim: mas cara, de novo, ela só não nem fala nada, cara. Aí você fala: não, vamos lá, vai dar certo. Você manda mais uma vez.
porque a semente está plantada. Ah, se Jesus Cristo não se renunciasse por nós. E se Ele fez isso, o que eu tenho que fazer com os meus sentimentos, as minhas emoções hoje? É trabalhar, é batalhar. A Bíblia diz, Filipenses 2, 4, 2 do 4, o capítulo 2, do 2 ao 4. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O 3, nada façais por contenda, vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, e não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também para o que é o dos outros. Ou seja, eu estou bem, amém, glória a Deus. Mas meu irmão, que esse sentimento, essa indignação, de por exemplo, hoje uma EBAF de terça-feira que deveria estar aqui lotado de pessoas para aprender, nós possamos ficar indignados a ponto de, ou vamos convidar mais alguém? Ou fulano não veio no culto de quarta, não veio no culto de terça, não veio no culto de quinta, não veio no domingo. Que esse sentimento te incomode. Ou vou mandar mensagem, vamos se juntar lá. Não, eu vou esperar o pastor, eu vou esperar o sobreiro. Não, vai você. Se é esse sentimento que nós precisamos tomar. Porque, irmãos, através disso, resumindo, a verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos vem da paz de Deus, alcançada através de obediência, humildade, oração em Cristo Jesus. Nós possamos lidar com os nossos sentimentos, nós possamos lidar com as nossas emoções, e não pela nossa própria capacidade, não confiando totalmente em nós, não, mas guiados, vivendo pela fé com humildade e domínio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar todos aqui nessa noite a ficar de pé. E eu gostaria que você deixasse as suas duas mãos livres. Vamos fazer uma oração aqui. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu gostaria que, por favor, se vocês puderem me acompanhar, eu também vou fazer isso. Eu não vou usar o microfone. Mas na oração eu gostaria que você colocasse uma mão aí, fica a teu critério qual mão será, no coração e outra na sua cabeça. E você vai orar pelo seu coração, pela sua mente, para que o Senhor te direcione, que você possa ser uma pessoa discernida pelo Espírito, que você possa ter o equilíbrio, que o Senhor Deus equilibre as suas emoções e os seus sentimentos. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor, estamos aqui, Senhor Jesus. Senhor, a minha vida pertence a Ti, as decisões, oh Espírito de Deus, os pensamentos, Senhor, da mente, os desejos que às vezes afloram, Senhor, as emoções, Senhor, que isso seja pautado pela Tua palavra. Senhor, meu Deus, cada pessoa que ora aqui, Senhor, neste levado, Senhor, que tem uma vida equilibrada, Senhor, que não tome decisões precipitadas, os sentimentos dela, os sentimentos dele, o meu sentimento, Senhor, possa ser pautado, guiado por Ti. Senhor, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, as nossas mãos estão guiadas, Senhor, o equilíbrio pautado, Senhor, da Tua palavra, os nossos sentimentos, as nossas emoções, sejam para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus, amém.